A expressão Bozo mentiroso vai aos temas mais comentados, Pedro, nas redes sociais. Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que sempre esteve com a imprensa. Olha, eu falei agora há pouco de político cara de pau e sem vergonha na cara. Esse daí supera todos os limites. Esse é sem limite mesmo. Eu nunca vi uma canalice mais do que essa daí. Elemento cara de pau. Lá no Rio Grande do Norte, que sempre esteve com a imprensa. Se a gente pudesse dizer tudo o que pensa, né? E estamos agora junto com a imprensa. Eu sempre estive com a imprensa agora vai estar comigo. Eu sempre estive com a imprensa. Da Folha. Eu sou da Folha. Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse da Folha tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista. Para ficar acendendo a discórdia e ouvindo perguntando besteira por aí e publicando coisas. Eu sempre estive com a imprensa. Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Eu sempre estive com a imprensa. Aquela de homossexual é terrível, mas nem por isso que acusa homossexual. Se bem que não é crime, eu sempre estive com a imprensa. Patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca! Está saindo de lá, por diretor. Eu sempre estive com a imprensa. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Lateral. Do Bolsonaro, de mais essa fala mentirosa do Bolsonaro, lá no Rio Grande do Norte, ele esteve no Rio Grande do Norte esses últimos dias, essa frase dele aí viralizou nas redes sociais com os vídeos, esses que a gente mostrou aí, do verdadeiro tratamento que ele sempre deu à imprensa. Só teve dois momentos no Brasil, a imprensa maltratada, xingada e apanhar. Foi na ditadura e no governo Bolsonaro. Ser maltratada, xingada, apanhou no meio da rua. Por quê? Por conta desse comportamento dele aí com a imprensa. Ele não aceita uma pergunta contraditória. Tem que ser sempre aquelas perguntinhas, sabe, mamão com açúcar, pro mito de absolutamente nada. Eu já tinha até me esquecido que este cidadão estava existindo dentro do país. Mas já que vocês não me deixam esquecer dele, eu não posso fazer nada. Eu tenho que comentar. Porque basta a gente calar um pouquinho, esquecer do ex-presidente, ele sempre dá um jeito de retornar cada vez pior. De uma forma ainda pior. Como que você, que viveu durante esses últimos 5 anos de governo Bolsonaro, viu jornalista ser chamada de mentirosa, viu jornalista ser xingada ao vivo durante um debate transmitido pelas televisões? Eu estou citando a jornalista Vera Magalhães, que ela foi xingada, faltou quase ser agredida. E depois, no outro debate, ele com a maior carinha de pau, dando aquela desculpinha, espero que a Vera esteja bem, sabe? E você ainda tem a coragem de acreditar numa pessoa como essa e dizer, não, ele está falando a verdade, de que realmente defendeu sempre a liberdade de imprensa, sempre xingando a TV Globo, mesmo a TV Globo sendo não só a TV Globo, a Rede Globo de comunicação sendo uma das fontes de notícia que mais colocava algo favorável ao governo Bolsonaro. E mesmo assim, ele sempre xingava a TV Globo por uma questão de política ideológica e de religião. Porque, enquanto isso, os seus apoiadores, que em muita parte se faz com o público evangélico, apoiavam sem medidas a TV Record, porque dizia que era a TV de Deus, né? A TV do pastor Edir Macedo. Quando ele sempre atacava a grande mídia dentro das suas lives, né? Porque lá nas lives dele ele achava que tinha um aval para fazer qualquer coisa. Aliás, isso é uma crítica inclusive para as próprias redes sociais que permitiam as transmissões dessas lives com temas muito polêmicos, e as redes sociais não derrubavam essas lives, não
desmonetizavam, reduziam os lucros dessas... Não, muito pelo contrário, deixava tudo lá bem bonitinho. Incrível, né, como as redes sociais funcionam. E ainda quando ele fazia questão de ir a podcasts, e nesses podcasts que duravam 5 horas, 3, 4, enfim, quem assistia de fato sabia que ele era um inútil para responder qualquer pergunta. Tem que ter muito saco, muito boca. Mas ainda tinha host desses podcasts que fazia questão de chamá-lo de mito, de dizer que eu Pedro, achei o bolsonarista não tem cérebro, nem alma, nem coração, nem inteligência. Eu achei o Bolsonaro mais sincero do que o Lula. Meu Deus do céu. Homem lerdo. Homem lerdo é pouco pra gente dizer alguma coisa com relação a quem apoiava esse cara. E ainda hoje, ter gente, enquanto a gente tá falando aqui, mostrando ele, ainda tem gente dizer que isso é mentira. Só falta vocês disserem que esse vídeo aí tá editado e tiraram fora de contexto. Só é o que tá faltando vocês irem pra internet falar isso, mas não. Porque a internet nunca deixa nada morrer quando são assuntos sérios. Latente, Pedro, é o cinismo do Bolsonaro. Exato, é muito exato. latente, né? Chega a ser provocante, tanto cinismo num ser humano, num cara dessa idade aí, que chegou ao mais alto cargo da nação, ser presidente da república, ser um desmoralizado como ele é, sabe? Um palhaço, no pior sentido da palavra, um incompetente, um irresponsável. É triste a gente ter passado por esse momento, né? Esse momento de retrocesso no nosso país. Sim, pelo menos uma década a gente retrocedeu, porque isso é tão verdade que assuntos que já tinham sido superados voltaram a ser discutidos dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, casamento homoafetivo, aborto, descriminalização das drogas, ou seja, temas que já tinham sido discutidos, por exemplo, sabe quando? Nos anos 80. Anos 80. E que, graças ao preconceito, graças aos retrógrados que se elegeram com a causa bolsonarista, a gente regrediu essa quantidade de tempo, porque trouxe de volta, trouxe à tona assuntos que já tinham sido superados. Porque eu acabei de falar isso no início do programa. Quando a gente avança a cada ano, o que se pensa é que a gente tem que evoluir, é que a gente tem que pensar um pouquinho a mais diferente do que pensava no ano passado. Eu tenho que pensar um pouquinho mais diferente do que eu pensava no dia anterior, né? Todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova, mas não. Parece que vocês adoram que fiquem sempre remoendo o mesmo discurso, pautado em ideologia, pautado em religião, pautado em tudo que não presta. Simplesmente porque vocês não querem agredir, vocês querem agredir as pessoas, vocês querem condenar as pessoas a falarem, por falarem qualquer coisa, vocês não querem aceitar as diferenças dentro dos discursos, vocês sempre querem que as pessoas acreditem nisso, numa coisa só. Tá aí, a prova disso é o Bolsonaro. Você ir para um púlpito de assembleia, dizer que sempre respeitou, não sei nem se foi numa assembleia que ele falou, você dizer que sempre respeitou o jornalismo, você sempre respeitou a liberdade de imprensa. Sabe quem respeitou mesmo liberdade de imprensa e nunca chegou a atacar nenhum meio de comunicação? O atual governo, nas eras anteriores, nos anos anteriores, quando tinha 9 horas diárias de Jornal Nacional, ou seja, porque é ao longo do dia que o Jornal Nacional é pautado, falando exatamente sobre o escândalo de Mensalão, sobre o escândalo do Petrolão, envolvendo o atual presidente, mesmo não tendo provas nenhuma de que ele tinha algum envolvimento com isso. Sempre falaram e nunca ele chegou em nenhum lugar e dizer: a grande mídia está muito mentirosa, a grande mídia só está pautando o jornalismo tendencioso. Não, muito pelo contrário, deixava. Por quê? Porque quem não deve não teme. Todas as pessoas precisam ter a sua liberdade, coisa que o governo Bolsonaro nunca fez.